relativizar os saberes. Né? Relativizar os saberes nessa perspectiva de como resolver isso. Por exemplo, um exemplo concreto. Eu tinha um paciente, eu trabalhei 4 anos com o Sapere Maué, e tinha um paciente que ele tinha um pé diabético. Né? Eu achava, como uma médica, nós jurávamos que era um pé diabético. E era a glicemia alterada e etc e tal. E ele estava com o dedo maior do pé, o hálus, necrosado. Qual era o nosso papel? Aquele papel de todo trabalhador, ficar louco, desesperado, encaminhar para Manaus, e que a resolução daquele pé era amputar aquele dedo. E um agente de saúde me chamou e disse assim: Rocha, mas nós não vamos conseguir resolver desse jeito, porque isso aí não é um problema de doença do branco, isso é um problema de feitiço. Mas como feitiço? Feitiço? Sim, feitiço. Aí eu digo, mas como que é o feitiço? Aí ele mostrava, nós morávamos de um lado da comunidade e do outro lado como que fosse aqui, tinha um rio. Tá vendo aquela comunidade lá? Tem o seu José, que ele plantou um laranjal e foi para Manaus. E alguém entrou no território dele para coletar as laranjas que ele tinha colocado. Quando ele voltou para a comunidade, as laranjas não estavam. Então ele pegou um esporão de arraia, né? Pegou um esporão de arraia e foi furando as pisadas em cada local. O que acontece? Aquela furada ele furava exatamente no local do dedo grande. E alguém na comunidade apareceu com o dedo furado. E quem era a pessoa que mexeu? Então todo mundo na comunidade sabia que aquele cara estava com o dedo podre, né? Assim, traduzindo o que eles chamavam, que é a linguagem que eles chamavam, porque ele tinha roubado a laranja do outro cara. Então ele dizia assim, ele vai para Manaus, mas primeiro a gente tem que levar ele do outro lado do rio, na cabeceira do rio, porque só quem pode resolver esse problema é o seu pajé Tuxaua fulano de tal. A maioria dos enfermeiros que vão trabalhar nas aldeias indígenas, eles sequer conhecem a população que eles vão trabalhar. Então nós da enfermagem, a gente diz que a enfermagem cuida, mas como é que eu cuido das pessoas que eu não conheço? Hoje nós temos 2 enfermeiros, 2 técnicos de enfermagem, 3 agentes de saúde, 2 agentes de paisã, né? É um avanço que nós temos na comunidade. Está concentrado no polo da nossa equipe. Às vezes eles visitam uma vez no mês. Né? Então essa é a batalha nossa de liderança, o controle social, de fazer chegar a saúde dia a dia nessa comunidade. Sempre a gente vem falando com o nosso profissional branco, né? De interagir mais. E a comunidade também tem que fazer a sua parte, como estou falando, de eles ter como família, porque um branco numa aldeia, você sabe, é difícil de você adaptar o costume da gente, se adaptar com a realidade da comunidade. Mas se você tem aquela vontade mesmo de fazer esse trabalho como o povo quer, e a comunidade apoiando isso, vai ter vai funcionar um bom trabalho na nossa comunidade, né? Porque às vezes tem comunidade que não valoriza o profissional. E o branco, quando está lá, sem apoio da comunidade, ele não vai sentir em casa, não vai fazer um trabalho como a gente quer. Esse é o desafio que nós temos hoje. É que as equipes elas não têm o momento de viver a comunidade, de experimentar a comunidade. Às vezes elas vão para a comunidade, elas ficam trancadas no polo base, mas não vai numa festa na comunidade, não participa das cerimônias que a comunidade arranja. E eu acho que entender saúde é entender a forma de que as pessoas vivem. Nós precisamos de uma pessoa que tenha respeito pela tradição, pela cultura e que ao mesmo tempo domine tecnicamente as questões de saúde. Não adianta ficar abanando ou querer fazer pagelança sem saber. E o meio de nós ser melhor atendido, vem na consciência da gente, é de que o próprio indígena seja treinado na profissão indígena de saúde, profissional de saúde. Que o indígena seja médico, seja enfermeiro, seja dentista. Essa é a finalidade do nosso movimento. Eu entendo que, primeiro, quanto mais densa for a atividade do agente comunitário, menos a gente precisa, e todo mundo já sabe isso que estuda a saúde coletiva, que 80% do cuidado pode ser territorial. Comecei a pedir que meus ancestrais me dissessem o que fazer, como fazer, porque eu precisava de uma resposta deles,
porque essa é a minha raiz. Né? É buscar a resposta com meus ancestrais. E depois de uma semana, eu tive a resposta, reuni meus filhos, que todo mundo ficou muito desesperado por conta do tratamento, que a gente vê tudo que é mulher careca, né? E eu não ia ficar careca. Aí eu disse que naquele dia não tinha mais choro, nem doença, que era só mais um desafio na minha vida. A maior parte do cuidado tem que ser no território e tem que considerar a cultura. Retornei para minha aldeia, cheguei e conversei com o meu cacique, meu pajé, eu disse, tá, tem essa doença no meu corpo e nós tem que fazer isso, isso e isso. Aí ele disse, nós tem que fazer isso, isso, isso e mais isso. Aí eu disse, então vamos. E nós fomos para a mata. A primeira coisa que eu fiz foi tomar um banho muito grande no rio, dentro da mata. E depois me entreguei para a mãe natureza e fomos atrás das raízes, dos cipó, das folhas. Eu sei que eu tenho que tomar o remédio do branco, eu tenho esse entendimento. Mas eu preciso também da minha medicina, que é para não me deixar doente com o remédio do branco. Eu já sonhava fazendo remédio, né? Eu sonhava fazendo parto no meu sonho. Quando me acordava, eu não acreditava o que eu era, né? Eu não me acreditava, eu mesma, minha pessoa, não acreditava. Aí, quando foi um dia, eu não aguentava mais dor na cabeça. Eu fui com uma curandeira, ela falou, minha filha, você é média de nascença. Só que você não vai trabalhar com o espírito, né, invocando, então você trabalha por ciência. Você é média de nascença, trabalha por ciência. Você só vive assim porque você não acredita em que você sonha. Ela disse, né? Aí só basta eu fechar meu olho, né? Aí vem aquela coisa assim, o remédio é isso, é isso, é isso. Qualquer coisa, uma febre, uma dor de barriga, vômito, às vezes nervo torcido, tudo é eu aqui. Depois que as pessoas falam assim, a Tururucariuca não utiliza muito o carro da saúde indígena, por isso. Porque se tiver uma diarreia, eu já vou lá, já vão comigo, né? Eu já faço o remédio, já vou levando e como eles me confiam tanto no remédio que ficam bons, né? Às vezes, quando não dá mesmo para ficar bom, a gente leva para o hospital, mas ninguém usa muito remédio assim, medicina do branco, não. A gente tem que entender que o modelo é assim, nós não somos totalmente certos, nem médicos, nem enfermeiros, nós não somos donos da ciência, mas a gente também não pode negar o saber tradicional indígena. Então você tem, digamos assim, é o que eu chamo assim, você tem que ter o que a Esté Jean Langdon chama de relativizar os saberes. E a outra coisa é a gente tentar entender o mundo indígena, né? A gente pensar sobre a cosmogonia, a cosmologia, qual é a visão que eles têm de mundo, qual é a visão que eles têm, inclusive das doenças que eles trabalham. Porque a gente acha assim, a gente não tem tempo para parar de pensar, por exemplo, nas especificidades. As relações devem ser dialogadas, devem ser negociadas e eu penso assim, resumindo, eu acho que um pouco de bom senso já faria muito bem, e humildade também, para as pessoas reconhecerem e deixar claro também, olha, eu não sou indígena, eu não como essa comida, eu tenho dificuldade de tomar banho no rio, sei lá, estabelecer as diferenças, né, porque eu acho que isso é importante, né? Também você tem um outro perfil de profissionais que pensa que virou índio, chama todo mundo de parente, e aí parente para lá, parente para cá, mas que no fundo, no final da história, é um opressor, é uma pessoa que desrespeita as tradições, os hábitos, os costumes daquela localidade. E aí, por isso que eu digo que um pouco de bom senso sempre ajuda bastante nesse tipo de relação.